E para esquentar essa terceira parte dos personagens mais fortes de Demon Slayer, eu começo com Akaza em sexto lugar. Em seu período de vida, Akaza era um lutador de artes marciais habilidoso e conseguiu enfrentar vários adversários que lutavam com katanas, apenas usando as mãos. Daí que você entendeu que ele lutou com as mãos contra o Rengoku no filme do Treino do Infinito e ganhou a maior parte da popularidade na fandom de Demon Slayer. E dentre todos os Onis presentes ali em Demon Slayer, o Akaza é o um entre os três que consegue ter uma regeneração assombrosa de seus membros, até mesmo conseguindo reconstituir a sua própria cabeça, assim como Kokushigo e Muzan. E bom, eu nem preciso falar pra vocês que não é brincadeira os golpes de punho. Os punhos dele, do Akaza, são muito fortes. Não é à toa que ele conseguiu atravessar o Rengoku, conseguiu quebrar katanas com as mãos e também arrancar metade da cabeça do Doma, né? Akaza é um habilidoso lutador com estilo Shiki Tenkai. É muito poderoso e consegue disparar raios azuis de qualquer parte do seu corpo enquanto luta com o adversário. Então é complicado. Enquanto você está tendo que tomar cuidado com os golpes que ele está desferindo, ele pode mandar essas habilidades em você. Então, bom, é complicado de defender uma coisa dessa, né? Mesmo sendo habilidoso, tendo a fama do público, ele não conseguiu superar aquele que tá logo acima dele, dos 12 Kizuki. 12 Kizuki? Que diabo que você fala isso agora, cara? Calma. Relaxa, cara. São 12 os demônios mais fortes de Muzan. Porque se você parar para analisar, eles são 6 dos Luas superiores. E vocês lembram que tinha os Luas inferiores? Que eram inferiores, é óbvio. Doma possui todas as habilidades que os outros Onis têm. Que seria a regeneração avançada, vigor infinito. Então dificilmente eles cansam nas lutas como um ser humano normal. Doma é habilidoso e luta com estilo Teisenjutsu. Que luta com aqueles leques que ele... E é muito habilidoso. E são extremamente úteis para que ele utilize a habilidade dele com o gelo, né? Criando clones de si mesmo, estacas, ventos congelantes e também consegue praticamente conjurar uma estátua de gelo gigante, parecendo um Buda assim, que tem seus próprios ataques de gelo. Então, pô, caramba, é praticamente um Kichoshin no Jutsu ali no meio de Demon Slayer de novo. Calma, não acabou por aqui não. O problema é que se você acabar inalando todo o gelo que ele está utilizando na habilidade dele, porque seu ar vai ficando bem condensado e gelado, se você inala, você pode acabar com as células do seu pulmão. Olha que beleza. É uma maravilha entrar esse cara. Você tem que usar praticamente a roupa do Psycho Mantis. Você deve estar pensando por que ele está em quinto colocado? É porque o quarto colocado consegue ser muito pior do que ele, galera. Kokushibo, sem dúvida, é o mais enigmático de todos, desde que apareceu em momentos rápidos em Demon Slayer. E se você não leu o mangá, você deve estar doido pra acabar esse vídeo aqui e correr lá pra ler o que acontece. Porque, é que nem eu falei pra vocês, eu não tô dando spoiler de algumas coisas do futuro, só dos poderes e habilidades dele, porque eles estão nessas posições, tá? Sendo o Lua Superior número 1 e mais forte do grupo ali do Muzan, ele também é, depois de Muzan, o Oni mais antigo. Então, tipo assim, é muita habilidade, é muito tempo de casa aí pra estar conseguindo enfrentar qualquer Hashira na parada. E até pra ele ser derrotado no anime, ele precisou de um número grande de pessoas ali no meio do castelo para tentar enfrentar com ele. Então você já vai vendo, vai ver pegando a visão da luta. Você quer o quê? O cara tem mais de 500 anos de idade? Então é complicado. O fato de ele ter muitos anos reteve a ele uma habilidade incrível de ter a marca do caçador, ter um mundo transparente, então ele consegue ver os pontos fracos, os pontos mais interessantes de derrotar uma pessoa. E nem posso falar, que nem preciso dizer para vocês que sendo um Oni e vendo os humanos, isso para ele é a mesma coisa que ter a faca e o queijo na mão. E se você ficou animado quando eu falei pra você no vídeo anterior que o Gyo acabou criando uma forma a mais para sua forma da água para lutar, fica tranquilo. Kokushibo também criou sua própria forma de respiração, a respiração da lua, que tem 16 formas de ataque. Além também do Kekijutsu dele, que é quando ele conjura várias formas de lâminas em formato de lua, né? Então, imagina tudo isso, a respiração dele, todo esse mundo transparente e ainda mais um Kekijutsu, galera. Se depois desse vídeo você perguntar pra mim por que o Kokushibo é o mais forte, eu não sei mais o que te falar, né? Em terceiro lugar, eu vou falar do... Não é o Menino Tangerina. Vocês vão ficar putos comigo, mas o Muzan fica em terceiro lugar. Como assim? O anime nem acabou. Eu sei, mas o mangá tá aí, galera. Calma, vocês vão entender. O primeiro que se originou de todos os Onis no mundo de Demon Slayer e também o primeiro pai de todos os Onis que assolam a humanidade. Ele está em terceiro lugar e não é de se brincar. O legal é a forma que ele transforma as pessoas de Oni. Se ele chegar e dar uma arranhadinha em você, você já pode virar um Oni, desde que você aguente a quantidade de sangue que ele vai injetar em você, né, ou na pessoa, pra tá... Porque assim, nem todo mundo aguentava, vocês viram no anime, até aquele ponto, até as últimas temporadas. E se você conseguisse aguentar uma quantidade ainda mais de sangue, como nós vimos no começo da saga do Treino Infinito, que aquele Oni que tinha a mãozinha, o olho na mãozinha lá, aí você vai ganhando mais força e talvez chegue ao status de um verdadeiro Lua superior.
Com o Gekijutsu assombroso de mudança de forma, ele sempre muda de forma, por exemplo, mudando o corpo dele com uma forma de uma mulher, ou de uma criança, ou de um idoso. Por isso que você viu várias vezes no momento do anime, às vezes em um momento transformado em uma mulher, ou às vezes numa criança, porque ele precisava aparentar ser uma pessoa tranquila. Se toda vez ele aparecesse da mesma forma, eu acho que alguém ia perceber que o Michael Jackson do mundo dos animes ia estar com alguma coisa errada, né? Sem falar na regeneração assombrosa que ele tinha, que nós percebemos depois daquela armadilha do Obuyashiki e os vários ataques que o Gyome desferiu nele, o bicho simplesmente se regenerava em questão de segundos. E se você está curioso para imaginar como que ele conseguiu enfrentar os nossos amados Hashiras e você está esperando o anime sair para ler o mangá, vai dar uma procuradinha lá no Pinterest ou no Google e procura lá Muzan Forma Máxima. Cara, é um negócio muito doido. É a transformação assim, digno de criatura de boss de Devil May Cry. Mas calma, existem 3 coisas que podem ferrar com a vida do Muzan num campo de batalha, que seria as lâminas vermelhas, o sol ou os venenos criados pela Tamayo, que podem dar uma atrasada no processo de regeneração dele, ajudando assim as lâminas vermelhas, né? Então é um processo em conjunto. O que nos leva agora a um personagem que conseguiu ficar em segundo lugar à frente de Muzan e até mesmo Kokushibo. Um personagem que metia pressão nesses 2 personagens. Yorichi, o Hashira lendário, muito poderoso, na qual o Tanjiro acabou herdando a espada dele. Yorichi não foi simplesmente um caçador, mas ele foi o cara responsável por criar todas as respirações que nós conhecemos no anime de Demon Slayer, porque não existia na época dele. Então isso conseguiu contribuir com que outras pessoas conseguissem ter habilidades distintas, né? E é muito importante no anime, né? Para poder enfrentar os Onis. É claro que a respiração que foi a origem para todas as outras é a respiração do sol, aquela que o nosso amigo Tanjirina aprendeu, galera. Tipo assim, ele desenvolveu depois, né? Da água. O cara nasceu com todas as outras habilidades que os Hashiras penam para conseguir em treinos malucos insanos com o Banai. Então é complicado isso. O cara já nasceu com aquela marca do caçador, já nasceu com o mundo transparente e a lâmina vermelha. Imagina, pegar uma faca em casa de cozinha, mãe, eu vou cortar uma alface pra senhora aqui. Aí já aparece a lâmina vermelha cortando tudo, isso é louco. O legal também é que ele é irmão do Kokushibo. E eles tiveram uma luta muito forte também, que é mencionada no mangá, na qual Yorichi tava velhinho já e enfrentou o Kokushibo já na forma transformada em Oni, né? Então, tipo assim, é muito louco isso daí, mano. Mesmo assim, o irmão dele estando velhinho, conseguiu peitar o irmão com todos os atributos de Oni. Assim, ele é o lendário mesmo do anime assim do passado, que é mencionado bastante. E restou apenas a descendência dele, alguém que pudesse aparecer com a respiração do sol. E esse cara vai estar agora na primeira colocação. Antes de você reclamar e falar, porra, o cara nem Hashira você coloca ele em primeiro lugar, não fui eu. Really? É uma pesquisa que eu fiz na internet, entendeu? Dando uma olhada, tipo assim, entendeu? Fiquem tranquilos que antes de falar desse primeiro personagem, agora eu vou falar pra vocês. É a hora de você sair do vídeo, porque é um spoiler extremo se você não leu o mangá, porque não tem como falar desse primeiro, o mais forte de todos do anime de Demon Slayer, porque vai dar um spoiler muito grande pra você, tá? Você tá preparado? Você tá psicologicamente, você vai me odiar? Não. Bom, se me odiar, o problema é seu, tá? Fica por sua conta e risco e você tem problema com você mesmo. Tanjiro fica em primeiro lugar, mas entenda uma coisa. Tanjiro acabou se tornando o Oni mais poderoso. Ele virou um Oni no final do anime, foi mal. Dado o momento do mangá, o Muzan viu que ia ser derrotado e filho de uma mãe enfiou uma grande quantidade, praticamente todo o sangue dele, dentro do Tanjiro, transformando ele no novo rei dos Onis. E o pior de tudo, o cara aguentou todo o sangue dele. Porque lembra que eu comentei, e foi importante você ter prestado atenção desde o começo do vídeo, que quando alguém recebia grande quantidade de sangue do Muzan, ele acabava se transformando em um Oni. Ou Oni fraco, ou Oni não aguentava, ou se tornava um Lua superior. No caso do Tanjiro, recebeu tudo. Então. Mas comentando do menino Tanjirina, eu falo pra vocês que desde o começo do mangá, do anime também, né? Ele aprendia as coisas rápido, era perseverante, nunca desistiu em momento algum, por mais que ele teve momentos de fraqueza, mas pela sua irmã, pelo futuro de seus amigos, ele decidiu continuar assiduamente. Tinha aquele olfato extremamente bacana dele, quase igual um Wolverine, né? E ao longo da trajetória dele, nós vimos que ele aprendeu todas as habilidades que um verdadeiro Hashira precisa para caçar os Onis, né? Que seria a marca do caçador, a respiração do sol, a lâmina vermelha, o estado altruísta, a repetição extrema, né? Que ele aprendeu do Gyome, cara. Ele aprendeu aquela respiração, tipo assim. O que faltava mais para ele ser mais forte? Receber sangue do Oni. Só que é aquela coisa, galera. Imagina ele nesse upgrade máximo no final do mangá. E ele também conseguiu ficar imune ao sol. Então imagina, ele se tornou o extremo do extremo dos Onis. Muito mais forte do que o Muzan. E seria algo terrível para o mundo de Demon Slayer.
Só que graças ao roteiro, tô brincando, calma, mas tipo assim, é verdade, ele tem um forte senso de sentimento com seus amigos e os venenos que a Kanao trouxe ali para tentar reverter esse problema no corpo do Tanjiro, ele conseguiu a não sucumbir ao desejo e à transformação do que o Mugen tinha desejado de transformar nele como novo rei dos Onis. Só que é claro, isso é uma parte do roteiro que a maioria das pessoas odiou do final de Demon Slayer. Realmente, é um negócio muito de roteiro, né? Ele tinha se tornado o monstro perfeito, ele tinha se tornado algo extremamente poderoso e o roteiro parou ele. Porque a gente pode tentar contextualizar, mas com todos os upgrades, ele era o Muzan, ele tinha o melhor dos dois lados, galera. Ele tinha todas as habilidades do Muzan, todas as habilidades dos Hashiras que luta com a respiração do sol, e ele era imune ao sol. Como que ia vencer um cara desse? O roteiro teve que ir lá e resolver o problema. E eu realmente não gostei também disso não. Pessoal, e com isso, caramba, consegui trazer isso pra vocês em 3 vídeos, né? Achei que em um só ia fazer, mas eu acreditei que ia ficar muito grande. Olha esse tamanho desse vídeo aqui, mas espero que vocês tenham gostado. E agora a pergunta que ninguém quer calar. O que você achou? O que você acha de cada um dos pontos? Explica por quê. Vale lembrar que eu não dei tanto a minha opinião, um pouquinho, vai, de algumas coisas com relação a isso. Mas se a gente pegar em pauta com relação às lutas, se você tirar o contexto de todas as lutas, quem enfrentou quem, e colocar um com o outro, mudando as ordens, talvez o resultado seria diferente, entendeu? Mas eu acredito sim que realmente, de tudo isso que eu falei pra você, a única coisa que eu falei que não é minha opinião, uma coisa que eu não gostei, foi com esse final de Demon Slayer. E foi mal se você não queria spoiler, mas eu tinha que fazer. Beleza? Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou desse canal, se faz sentido pra você o que eu trago, deixe seu comentário, panelada no like e manda pra aquele seu amigo que não espera nenhum... Não, tô brincando, não manda spoiler pra ele não, coitado. Ou avisa antes, por favor, seja um amigo, né? Seja um verdadeiro menino tangerino. Falou, forte abraço, com Deus, até mais.